Quando eu me deparo com pessoas que são ideologicamente diferentes do meu posicionamento, eu acho que eu estou no lugar certo e na hora certa, Perfeito. né? Porque ali eu estou defendendo pessoas que pensam como eu, né? E pessoas que almejam uma cidade melhor, né? Como eu almejo. E uma das coisas que me garante sanidade mental, né? Para desempenhar o poder público, as ações públicas de forma eficiente é o seguinte, que em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Né? Então, o que é o amar a Deus para um cristão? Já me perguntaram uma vez qual é o meu maior sonho como cristão. O meu maior sonho como cristão é ver cristãos verdadeiros. Né? Pessoas que, independente da sua posição, da sociedade, ele pratica aquilo pensando em Deus e amando a Deus. E as coisas vão cooperar, não tem como. É palavra lançada pelo próprio Deus isso. Né? E ele é fiel à sua palavra. Então, assim, são convicções. Eu tenho convicção das coisas que eu venho praticando. Eu tenho convicção daquilo que o meu grupo pratica. Eu tenho convicção de onde eu estou e das oportunidades que surgirão para eu chegar a lugares mais altos, né, dentro de uma questão de sociedade. E eu tenho a convicção que quando Deus ele destaca alguém, seja de qualquer posição, não precisa ser político nem nada, mas se ele destacou alguém, não é para aquela pessoa ficar andando de Ferrari pela sua cidade ou de uma grande moto. Não que isso é errado. Você pode ter sua moto, seu carro da forma correta. Mas quando Deus destaca, nós temos que lembrar que o projeto de Deus ele é eterno. Né? Então, para ele alcançar outras pessoas, ele destaca. Destacou Moisés em Êxodo 3, quando a sarça começou a falar com Moisés ali. Né? E Moisés, tira essa sandália que esse lugar é santo. Destacou José, destacou Daniel, foram dois políticos. E o mais bonito da história de Moisés naquela situação é que a Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Imagina uma segunda-feira braba, se acordar, frio ou calor, como ele estava no deserto. E ele estava tendo uma rotina normal, de uma pessoa super simples, de um pastor de ovelhas. Estava ali cuidando de umas ovelhas que não eram dele, que era do sogro. E Deus ali chamou, conversou e cumpriu um propósito muito grande através da vida de Moisés. Cumpriu um propósito político, porque o povo estava escravizado, foi liberto. Né? Cumpriu um propósito ali espiritual sobre aquele povo, que quando começou a matar as crianças, passaram o sangue lá e a morte passou longe. Moisés andou pelo Nilo quando era criança e Deus cuidou nos mínimos detalhes até ele chegar. E a sua própria mãe foi paga para cuidar do seu próprio filho. Né? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que destaca. Não destaca à toa. Né? Destaca para poder cumprir propósito. Né? E propósito não é fácil. Se fosse fácil, era para qualquer um. É verdade. Não precisava de destaque. Não precisava de eleição. Não precisava de ter uma posição como pastor na igreja, porque todo mundo saberia fazer. É verdade. Né? E seria maravilhoso se fosse dessa forma. Porque o peso seria melhor dividido ali. Mas a Bíblia também nos fala que o fardo não pode ser pesado, porque senão tá errado. Né? E o mais bonito da vida de Moisés naquele princípio, quando Deus manda ele falar com o faraó, ele não sabia falar, não sabia se expressar, vinha de lá de dentro. Né? E ele pegou aquela vara, né, o cajado dele, e os magos também transformavam em cobra. Mas qual que é a diferença dessa história? A diferença é que a cobra de Moisés comia a cobra dos feiticeiros. Né? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que destaca, que traz os propósitos para que a gente entenda, né, no fundo do nosso coração, que é algo eterno que ele quer com a gente. Né? Moisés ele viveu 40 anos dentro do palácio, viveu 40 no deserto. Meu, é muito tempo. Entendeu? Vida. Ele viveu uma vida em dois lugares totalmente diferentes. E com o propósito, né? Ele viveu com muito dentro do palácio e viveu com pouco. Né? Mas viveu com muito longe da presença de Deus por um tempo. E viveu com muito
com Deus andando à frente, andando nas costas, cuidando, escrevendo. Essa abordagem que você trouxe da Bíblia me traz uma referência muito interessante a respeito de Moisés, porque chegou um momento da vida de Moisés que ele não quis mais ser reconhecido como filho da filha de Faraó. Chegou um momento da vida dele que o que fez com que ele tomasse essa decisão foi justamente ver o povo do Egito batendo do povo que era hebreu. E o que fez com que ele tomasse uma decisão? Ele atacou. Ele sentiu a dor do espancamento daquele hebreu. E aí foi aonde então ele tomou a decisão de sair do Egito e voltar para o povo hebreu. Eu acho que esse ponto é um ponto bem interessante, porque na vida de qualquer pessoa, seja ela exercendo um cargo político ou espiritual, uma liderança espiritual, como hoje a gente está vendo, que a gente sabe que tem coisa certa, tem coisa errada, tem coisa boa e tem coisa ruim em todo lugar. A gente sabe que a luz e as trevas, elas estão aí, o joio e o trigo, eles estão aí. Tanto na política quanto no meio religioso. E a gente vê muitos pastores que se corrompem, a gente vê muitos políticos que se corrompem, mas também a gente vê aqueles que decidem se manter no caminho. E aqueles que, inclusive, fazem boas escolhas. E a escolha do Moisés foi justamente essa. Ele decidiu matar o egípcio que existia nele. A partir do momento que ele decidiu matar aquele egípcio e enterrar aquilo. Eu acho que esse é o ponto bem importante. A gente não pode jamais retroceder nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no que se refere aos princípios e os valores cristãos. Independente de onde a gente esteja, independente de onde Deus venha nos levar. Por exemplo, José. José foi um grande político. Mas vê, uma das coisas que eu achei interessante na história de José é que eu aprendi, inclusive, eu explico isso para as pessoas. Não compartilhe seus sonhos se aquelas pessoas não estiverem dispostas a sonhar com você. Então a sua trajetória precisa ser muito atenciosa no aspecto de com quem nós temos compartilhado os nossos sonhos. Quem são as pessoas que têm andado do nosso lado? Essas pessoas estão sonhando com a gente? José, ele compartilhou isso com os irmãos e ele foi parar numa cova. Só que esqueceram que José era semente. Tentaram enterrar ele, ele brotou e se tornou muito frutífero. Eu acho que é isso. A gente vai encontrar situações de pessoas que vão querer nos enterrar, que vão querer nos impedir, vão querer nos atrapalhar de cumprir o propósito de Deus. José saiu dali e foi trabalhar na casa do Potifar. Trabalhando na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com ele e o Potifar viu que o Senhor era com ele e que tudo que ele colocava prosperava. E o Potifar disse, não há nada que eu tenha que não esteja sob o seu poder, toma tudo. Tanto que a mulher do Potifar veio querer se engraçar com o José. Eu costumo brincar, chamar ela de patifona. A patifona veio se engraçar com o Zé e querer ter relação com o Zé, e naquela época podia. Porque o José era escravo e como escravo, ele podia ter relação com seus senhores. Era uma das obrigações dos escravos. E o que acontece? O José diz, eu não vou negociar princípios. Eu tenho tudo nas minhas mãos. E eu poderia, inclusive, fazer isso também, mas eu não quero ser reconhecido como amante da mulher do patrão. Ou seja, não importa onde ele estivesse, numa situação boa ou numa situação ruim, ele estava sempre ali com os princípios de Deus nele. E ele entendia que aquilo que fazia ele prosperar, quer onde ele estivesse, era Deus que estava com ele, era Deus que estava fazendo. Ele foi condenado, injustamente foi jogado na prisão. Na prisão, ele começa o quê? A liderar. Eram pessoas inferiores, eram pessoas que foram retiradas da sociedade. Não importa onde você esteja, na comunidade, na prisão, na igreja, em qualquer lugar. Se você tem um propósito dado por Deus e você não negocia os princípios de Deus, as coisas podem não estar boas para você, mas é necessário que você continue. E foi o que aconteceu com José. Ele continuou. Se tornou líder dentro da cadeia. Teve o copeiro e teve o padeiro que ele foi lá e revelou o sonho que saiu da cadeia, mas não lembraram dele. Então ele encontrou o quê? Injustiça, encontrou traição, ele encontrou um monte de empecilhos e atrapalhos no caminho dele, mas ele sempre permanecia confiando em permanecer em Deus. Ele tinha a chave para sair da cadeia, a chave da cadeia estava nas mãos dele, mas ele não saía, porque ele entendia que tudo tinha um propósito, conforme você mesmo falou. Ele estava rodeado de bandidos, ladrões, pessoas que realmente cometeram crimes, mas ele não se tornou igual aos criminosos. Pelo contrário, ele se destacou no meio dos criminosos. Eu acho que esse posicionamento é um posicionamento de quem realmente tem princípios e valores cristãos e se mantém fiéis a ele, não importa o quão prejudicado, o quão ferido ou o quão injustiçado seja. Ele sai de lá para ser governador do Egito. E eu acho que esse é um ponto interessante. A partir do momento que a gente sabe quem a gente é e a gente sabe para onde a gente vai, nada pode impedir dos planos e dos propósitos de Deus
se realizarem. E eu vejo isso muito em você. E eu acho que você está aqui com um propósito. Eu não sei aonde esse podcast vai alcançar. Eu não sei quais são os políticos. Eu não sei qual parte da sociedade esse podcast vai alcançar. Mas um desejo no meu coração eu tenho, que alcance a muitas pessoas. Porque esse podcast e esse ambiente é justamente para pessoas como você. Para a gente poder expor pessoas como você, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte e não se coloca uma candeia embaixo do alqueire, mas no velador. Porque ela precisa transmitir a luz dela. Então, o meu desejo com esse podcast é que ele alcance o maior número de pessoas na sociedade. Para que as pessoas saibam que sim, existem pessoas que fazem a diferença nessa sociedade. Que tem gente que está se dedicando. Que tem José que está aí sendo injustiçado, queimando caminhão. Tem José que está aí muitas vezes que está com a mãe no hospital, mas está aqui gravando um podcast, cumprindo o seu propósito. Tem momentos difíceis, tem momentos desafiadores, mas continua cumprindo o seu propósito. Porque sabe aonde Deus vai levar. E eu não sei o que Deus tem para sua vida. Se ele tem como deputado, senador, como presidente, seja lá aquilo que Deus tem. Mas se você continuar vivendo a vontade dele, sabe que ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. E se eu pudesse ser um profeta na sua vida hoje, eu profetizo isso. Porque é disso que o nosso país precisa. São de pessoas que são fiéis no pouco, para que Deus possa colocar no muito. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.